Vou falar de um tema agora espinhoso aqui com um homem que é um craque aí, que eu já cruzei várias vezes em várias feiras agropecuárias, encontros, sempre tratando de carne de aves, de carne de suínos. Estou falando do José Antônio Ribas, ele que atualmente está na JBS. Eu já cruzei com ele em vários eventos no Brasil e o homem está aqui em São Paulo para o FENAGA 2025 para falar de um tema que eu tenho um monte de gente que confessa que não faz a menor ideia do que seja, que é pegada de carbono, tá? E ele veio falar sobre quais são os desafios, as dificuldades em ter um cálculo mais correto possível de pegada de carbono na carne produzida de aves e de suínos. Em primeiro lugar, é um prazer te reencontrar no evento, tá, Zé? Prazer é meu conversar contigo e sempre bom a gente poder ocupar esses espaços para trazer um pouco de luz para dentro do nosso tema da produção de alimentos, né? E a gente tentou fazer uma abordagem aqui ampliando um pouco essa visão do agro, da produção de alimentos, da sustentabilidade, dessa relação íntima que acontece entre o homem, o planeta e a produção de alimentos, que na verdade nós estamos falando no final do dia da mesma coisa. Como que esses elementos se unem? Eles se unem através, inclusive, de nós entendermos como é que é a pegada de carbono de todo esse processo. Para que a gente entenda que o nosso planeta precisa continuar viável. Para ele continuar viável, nós temos que neutralizar carbono. Então nós temos que entender primeiro, saber de onde estamos saindo. Como que é a produção, como é que é a emissão de carbono de cada etapa da cadeia. E nós precisamos nacionalizar esses indicadores, porque hoje a gente trabalha com muita ciência que foi produzida na Europa, nos Estados Unidos, e a gente se submete a alguns parâmetros que não são nossos. Nós vivemos num clima diferente, nós temos eficiências diferentes, nós temos condições de produção diferentes e a gente quer nacionalizar cada vez mais isso, para primeiro mostrar que nós temos uma avicultura e uma suinocultura mais eficiente. Segundo, mesmo sendo eficiente, ela precisa ainda melhorar. Então, aonde estão os grandes pontos? Então, nesse entendimento, hoje, a gente sabe que grande parte do que chega no prato do consumidor, numa carne de frango, grande suíno, a pegada de carbono vem da ração. Essa ração vem por conta do grão que é produzido, então nós temos que envolver todos estes elos na cadeia. E aí tem trabalho com o Embrapa, para nós trabalharmos dentro da cadeia de grãos. Um trabalho da Embrapa foi destacado aqui, um trabalho feito exatamente sobre isso nos municípios brasileiros, né? Que legal, e a Embrapa está começando um grande trabalho para ela criar os parâmetros da pegada de carbono do Brasil, para a gente fazer uma agenda de descarbonização de maneira efetiva e eficiente, de maneira que realmente seja algo concreto, algo que realmente possa mexer o ponteiro. Então, que a gente tenha uma produção de grãos cada vez mais eficiente, e o Brasil, a gente não pode deixar de citar, é o país que mais produz com plantio direto, 65% do grão produzido com plantio direto, né? Nós temos 3 safras de grão na mesma propriedade no mesmo ano, e isso muda muito a pegada de carbono de países que fazem uma safra por ano. A integração, né? Lavoura, pecuária, floresta. Exatamente, tem a integração, temos uma produção de aves e suínos extremamente eficiente. Então nós temos que colocar... E agora os produtos aí biológicos entrando cada vez mais na terra brasileira, né? Cada vez mais as energias renováveis entrando, os produtos biológicos entrando, ou seja, nós estamos fazendo um agro, uma produção de alimentos no Brasil muito eficiente, mas nós precisamos mostrar isso em números, e esse é um dos grandes trabalhos que tem sido buscado aí para a gente poder realmente concretizar e colocar uma posição muito forte para a sociedade, para os clientes, para os mercados, mostrando aqui sabemos produzir alimentos e produzimos com a menor pegada de carbono do mundo, não tem nenhuma dúvida disso. Ô Ribas, para terminar aqui, fala uma coisa, rapaz, a gente está falando dessas várias evoluções, né, que o agronegócio brasileiro realizou nos últimos 70 anos, e a gente já tem um agronegócio pela natureza da posição geográfica brasileira no planeta, um tropical de extrema complexidade, de bilhões, trilhões de seres vivos. E agora essas novidades que vêm aí interagir nesse caldeirão, né? Rapaz, é possível calcular mesmo a pegada de carbono? Sempre eu digo que com ciência você resolve. É verdade. Com ciência você resolve. Eu tenho muita resistência nas discussões que vão para o campo político ideológico. A gente precisa de ciência. E ciência sem ideologia. Então
a gente precisa voltar. Você destacou isso no finalzinho aqui do bate-papo, né? A gente precisa investir na Embrapa, a gente precisa investir em universidade, a gente precisa investir em pesquisa para conhecer melhor a nossa realidade, conhecer que dentro dessa diversidade biológica que o Brasil tem aí, podem residir muitas oportunidades e muitas soluções para a gente ampliar a nossa produção de alimentos, para alimentar, primeiro, 8 bilhões de pessoas que nós não estamos conseguindo alimentar. Temos aí mais de 750 milhões de pessoas que falta comida no prato e que seremos, logo à frente, 10 bilhões de pessoas. Então a gente precisa investir em ciência. E o Brasil é um grande celeiro. O Brasil tem uma condição climática, uma condição territorial fantástica, mas que não se resolve por si próprio. Nós precisamos colocar a ciência a favor disso, para ampliar a produção de alimentos, um alimento competitivo em custo, com altíssima qualidade, com segurança em termos sanitários e com sustentabilidade. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir alcançar. É por isso que um monte de gente de um monte de feira, de evento do agronegócio brasileiro chama esse camarada aqui para falar. Porque, em primeiro lugar, ele sabe do que está falando, né? São anos e anos de atuação na cadeia de proteína animal brasileira e agora é à frente dessa potência aí do JBS. Prazer te reencontrar, um abraço, tá? Prazer é todo meu e é sempre um prazer falar e sempre importante a gente ocupar esse espaço. Aquilo que eu falei no final da minha abordagem aqui. A gente tem camadas de comunicação, tem a camada mais estratégica a nível mundial, com grandes players mundial, tem uma camada da mídia geral, como vocês fazem, um trabalho que eu sempre gosto de prestigiar, e a gente tem a microcomunicação, que é cada um de nós falando sobre ciência e falando e impactando pessoas para mostrar que a realidade do agro é muito diferente do que é percebido pelas pessoas. Obrigado, querido. Eu que agradeço. Esse é o José Antônio Ribas, sempre falando a respeito de ciência, a respeito de informação, pela qualidade de todos os seres vivos que habitam esse planetinha chamado Terra.